Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais um resumo do dia na sua Causa Operária TV, 24 horas no ar. Hoje que é quinta-feira, dia 14 de outubro de 2021, estamos entrando no ar com o nosso programa de número 847. Destaque: com a direita repudiada, a Frente Ampla quer o fim do movimento Fora Bolsonaro. Nós vamos falar aqui da campanha que já está presente na imprensa golpista, né? Começa por aí de uma maneira totalmente vergonhosa, a campanha da direita, infelizmente apoiado por setores da esquerda, de bloquear a mobilização pelo Fora Bolsonaro, né? Isso aqui nós vamos tratar daqui a pouquinho. Lembra aquele menino... quem foi moleque na infância, jogou bola, tinha aquele menininho mais rico da rua, do bairro, que era o dono da bola, né? Mas ele era ruim de bola, Bessa, e o pessoal não queria botar ele no time. Então ele ameaçava: se eu não entrar no time, se eu não jogar na melhor posição, eu levo a bola embora, né? Só que nós vamos ver aqui que os riquinhos dessa vez, que querem acabar com o movimento, eles não são dono do movimento, né? Eles não são dono da bola. O movimento foi construído pela esquerda, pela mobilização dos trabalhadores. Bom, nós vamos tratar desse tema, mas no nosso programa de hoje nós vamos falar também da expansão da fila para comprar ossos e resto de carne, né? A situação que toma conta do Brasil. Bom, destaque: depois de decretar a volta às aulas, o governo de São Paulo é desmascarado ao ser demonstrado que 3 de cada 4 escolas do estado não têm espaço para manter o distanciamento entre os alunos na sala de aula. Esse também vai ser tema. Bom, destaque muito importante desta quinta-feira é a aprovação da greve dos servidores municipais, né? Ontem nós mostramos aqui a mobilização importante. Nós vamos mostrar aqui vídeo, imagem da aprovação da Assembleia, e também vamos mostrar vídeo aí daquele vereador que tem garoto de nome de programa, Fernando Holliday, atacando os servidores, ofendendo os professores, né? E nós vamos mostrar para você inclusive, chama aí os professores, chama os trabalhadores da educação, para o pessoal assistir, né? Porque é importante o pessoal ver o tratamento que a direita dá aos trabalhadores, né, a quem carrega a educação em São Paulo, né? Isso tem que ser mostrado em todas as escolas para chamar os comandos de greve, chamarem aí os trabalhadores a paralisarem massivamente para derrotar essa direita e, se for preciso, dar o troco que esses direitistas merecem. Bom, nós vamos falar também da política de subordinação de capacho do governo Bolsonaro, que autorizou a presença de tropas dos Estados Unidos para exercício militar no Brasil, no coração do Brasil, né? Entre as 2 maiores cidades, os 2 maiores estados mais ricos, né? Nós vamos ter aí a presença autorizada por Bolsonaro de tropas americanas. E nós vamos falar desse tema. Vamos falar também, destaque ainda sobre o Coisa Ruim, que ele hoje falou da vontade dele de privatizar a Petrobras, né? Vamos falar desse tema no momento que se discute também a lei, uma suposta lei para a redução de impostos, e qual é a saída. O debate qual é a saída para garantir, né, o combustível necessário ao povo brasileiro. Bom, tem mais destaques na nossa pauta política. Um dirigente do PT no Rio de Janeiro propondo que o PT faça chapa com gente da direita, da chapa com gente bolsonarista, né? Gente governo da arminha de atirar na cabeça. Então fica por aí que nós vamos falar desse tema. O destaque também para o Lula, agindo ataques de Ciro Gomes, dizendo que o Ciro deve ter sido afetado, que a Covid pode ter afetado o cérebro do Ciro. E, bom, vamos destaque na nossa pauta internacional: o partido que elegeu o presidente Castilho, Pedro Castilho, rompe com o governo.
né? Se você vai ver o que aconteceu, o tamanho da crise, a importância, né, a repercussão dessa política, o que levou aí um partido de esquerda, que elegeu Pedro Castilho, a romper publicamente com o governo Castilho. Bom, tudo isso e muito mais aqui no nosso programa hoje, que daqui a pouquinho vai contar com a presença da companheira Andréia Truz, né, que está terminando um outro compromisso, e daqui a pouquinho vindo, correndo, entrando aqui pela nossa telinha e participando conosco da programação. E eu, Andréia, a nossa produção, ao comando do companheiro Gabriel, e vocês, né, que estão aí participando do outro lado, dando uma força aqui. Em primeiro lugar, eu quero pedir a vocês que espalhem por aí, espalhem nas suas redes sociais o link aqui da Causa Operária TV, do Resumo do Dia, chamando o pessoal para assistir o nosso programa, deixar de lado aí as mentiras da imprensa golpista, da Rede Esgoto, e vir assistir esse jornal, que é o Jornal da Noite, né, desse canal combativo, independente, revolucionário, a serviço da luta dos trabalhadores. Bom, mandar um salve para algumas pessoas, das muitas que já estão conosco nesse começo de programa, começando pelo Irlan Iglesias, que mandou aqui a sua figurinha simpática, contribuindo aqui com o nosso canal. Um forte abraço para você, Irlan, e que bom ter você conosco. A Silvia Mio, também membro do nosso canal, já por aqui presente. A companheira Clenilza, né, que é do ABC, mas está em viagem lá pelo Nordeste brasileiro, está lá no Piauí. Acho que ela ainda não voltou. Eu mando um abraço para ela, para a Bárbara, para todo mundo, o pessoal que está conosco aí na nossa programação. A Cecília Maria, um forte abraço, companheira de Brasília. Um abraço também para o Sou Eu que chegou por aqui também mandando a sua figurinha simpática, contribuindo conosco. A Silvia Mio dizendo que foi ao mercado e ficou boquiaberta com os preços. Sem dúvida nenhuma. Bom, um forte abraço para o Marcos Moreira, chegando por aqui, nos cumprimentando também, e um salve para todos vocês que nos acompanham, né? Pedindo a vocês que sigam aí o bom exemplo do Irlan, do Sou Eu, da Cecília Maria, da Ângel, nossa companheira também, que já chegou por aqui, foi a primeira a chegar e mandando aí a sua contribuição, a sua figurinha simpática, né? Então queria convidar você que ainda não é membro do nosso canal, que se não estiver com o nomezinho de verde, né, você que está nos assistindo, que ainda não postou, não participou do nosso chat aqui, para clicar embaixo da nossa telinha, onde tem o retângulo Seja Membro. Você clica ali, escolhe o seu plano de contribuição, que é fundamental, né, para manter esse canal combativo, independente, revolucionário, e você pode contribuir como membro regular ou, sendo membro ou não, você pode mandar aí a sua contribuição instantânea, o seu superchat, o seu sticker, a sua figurinha, e a gente divulga aqui, né? Agradece muito a você pela sua participação. Bom, um forte abraço, vamos lá então para a nossa pauta, enquanto a Andréia, não é o Lobo, a Andréia não vem, mas ela chega daqui a pouquinho para participar conosco, eu falei com ela ainda há pouco. Bom, vamos começar então. A primeira notícia vem da minha cidade natal, né? Petrópolis, no Rio de Janeiro. Infelizmente, uma imagem de Petrópolis viralizou hoje nas redes e não foi uma boa notícia, não foi uma imagem dos locais bonitos da cidade, da outrora cidade imperial, né, da cidade das Hortênsias, nada disso. O que ganhou destaque nas redes sociais, a imagem de Petrópolis, que infelizmente é uma imagem que vem se tornando comum em várias regiões do país, inclusive o fato de que seja em Petrópolis, né, mostra justamente que não é uma coisa, infelizmente, nesse momento, comum apenas a áreas muito, muito pobres, embora Petrópolis, como todas as cidades grandes e médias, e às vezes até pequenas do país, tenha regiões muito pobres, mas mostra que essa miséria, essa situação, é uma situação que vai se espalhando pelo país inteiro. Bom, a imagem
né, de uma fila junto a caminhões frigoríficos para vender ossos e carne, resto de carnes em Petrópolis. Né? A imagem que vocês estão vendo aí mostrada pela nossa produção, né? Inclusive no local central da cidade, as pessoas formando filas, né, para adquirirem ossos e restos de carne. O esquema também é o seguinte, é que, como a venda disso aí em açougues, em outros lugares, andou pegando mal, né, nós mostramos aqui na semana passada, inclusive alguém que postou um cartaz dizendo que o osso era para vender, não era para dar. Né? Obviamente porque muita gente deve ter ido aí ao açougue pedindo para pedaços de ossos, né? E o dono do açougue resolveu colocar um cartaz, né, dizendo que o osso não era para dar, né, mas era para vender e até com o preço do osso. Né? Bom, então, como essa política, eu vi, inclusive, muita gente fazendo campanha contra os donos dos açougues e tudo mais. Bom, mas, infelizmente, a situação, e aqui nós temos que reconhecer, não é culpa do dono dos açougues. Né? E se tem gente, se tem fila, inclusive, para comprar resto de carne e ossos, né? Obviamente não é porque os donos de açougue, de supermercado, inventaram essa demanda, né? Mas é porque a situação de miséria no país está impondo, né? Vocês vejam essas imagens como essa que nós vimos nos últimos dias, de gente disputando, né? E tendo que pagar, inclusive, né, em muitos casos, resto de ossos, coisas que o pessoal jogava fora, né, ou que doava. Né, às vezes até o pessoal pedia para o cachorro. Né, tem aí um osso daqueles grandes de costela para dar para o cachorro. Não, agora, né, quem está consumindo, né, e cada vez mais, e já não tem nem para todo mundo consumir, né, é uma parcela enorme da população que não tem a menor possibilidade, com salário miserável e com o nível de desemprego que nós temos nesse momento no país, condição de ter acesso à carne. Isso, né, quando o Brasil é um dos maiores produtores de carnes do mundo, né, tem o maior rebanho bovino, e diante da política criminosa, né, dos verdadeiros cafajestes, canalhas, né, que estão à frente do governo, né, mantendo uma política de favorecimento das exportações, não impondo qualquer tipo de limite à exportação, né, porque vários países, por exemplo, mesmo agora na época da pandemia, principalmente agora na época da pandemia, procuraram impor limites, né, que só seria possível exportar a partir de pelo menos garantir certo nível de abastecimento interno. Né. Tá aí, a produção colocou para a gente a lembrança justamente dessa imagem. Osso a R$ 4 o quilo. O osso é vendido e não dado. São imagens fortes, né, mas que mostram a realidade, que envolve, né, um número cada vez maior de irmãos, de trabalhadores brasileiros, né, lançados aí a uma situação pior, né, desse ponto de vista, mais degradante, né, do que a situação imposta a uma grande parcela de animais, né, que não são obrigados a passar por isso, a se submeter a essa situação. Né? E nós vemos, inclusive, que a burguesia, né, a sua imprensa golpista, tira proveito dessa situação, né, e até apresenta, nós destacávamos aqui na semana passada, a Ana Maria Braga apresentando receita, né, para pé de frango, né? E, obviamente, nada contra o pé de frango. Na minha casa tem até gente que gosta, minha esposa gosta de pé de frango, né? Mas uma coisa é a pessoa comer por opção, né? Porque gosta. Minha mãe gostava muito, né, de pé de frango. E outra coisa é a pessoa ter isso como único alimento e não ter a possibilidade, não é que é uma opção. Né? As pessoas estão comendo pé de frango, pescoço moído, osso, fazendo sopa com osso, né? Porque é a maneira, inclusive, a população pobre de conseguir ter acesso a alguma proteína. Né? Muita gente faz isso daí porque é a maneira de garantir alguma proteína para os filhos,
né, colocar na sopa, dar o gosto, num país super rico, com o maior rebanho bovino do mundo, né, essa situação que é diretamente responsabilidade da política criminosa, não só do governo Bolsonaro, mas de toda a direita, né, que mantém aí a política de favorecimento das exportações, de desvalorização da moeda, o que incentiva a exportação, e que não há nenhum controle, nenhum limite, né, quando, obviamente, a exportação, o mercado exportador teria que estar sob o controle, né, para garantir, em primeiro lugar, o atento à demanda, não só da carne, né, mas de vários outros produtos que estão faltando na mesa do trabalhador, obrigando o trabalhador a comer pelanca, né, a comer carcaça de frango, e olha o preço da carcaça de frango, né, quase R$ 9 o quilo, o que não é barato, né, se a gente pensar, né, no preço do salário mínimo. Hoje, eu li uma pesquisa que fala que o consumo médio de carne no país caiu de 26 para 21 quilos por ano, né, o que dá menos de 2 quilos, pouco menos de 2 quilos por mês, né, e menos de 70 gramas por dia. 70 gramas por dia. Se a gente pensar em termos de 2 refeições, obviamente significa que uma boa parte da população não tem carne nenhuma, né, ou que outro cara está comendo somente 30 gramas, é aquela pontinha de pelanca que ficou no osso, né, é carne de segunda, terceira categoria, ou mesmo osso, né, o resto, como muita gente vem comendo. Bom, vamos em frente, né, é a situação que mostra a necessidade, né, de um problema de mobilização, não é um problema de opção política, não vamos falar do problema da mobilização hoje, né, e para um setor, para a direita, é melhor que não haja mobilização, porque a mobilização pode levar à explosão da revolta popular. E para algum setor da esquerda é como se fosse um problema de opção ideológica. Mas para a população, o problema da mobilização é o problema de que a população está passando fome, está morrendo de fome, né? Além de morrer da pandemia, de outras doenças, de morrer na situação do flagelo do desemprego, a população está passando fome. Bom, um salve aí, muito obrigado pela contribuição a Mayra Teixeira Ribeiro, que mandou aqui a sua figurinha simpática, contribuindo conosco, o nosso boa noite, para muita gente que está chegando por aqui. A Mayra mesmo, a Mayra comentando, Ana Maria Braga deveria pendurar um pedaço de carne no pescoço, a exemplo do que fez antes do golpe da Dilma, fazendo um colar de tomate. Canalha mesmo, diz a companheira Mayra, e nós estamos plenamente de acordo. Bom, seguindo aqui na nossa pauta, eu vou chamar a atenção aqui da produção, que eu vou dar um salto, deixando o ponto que estava na ordem da pauta aqui para a companheira Andréia comentar daqui a pouquinho, se ela entrar, deve estar para entrar, mas eu vou entrar já num outro ponto, no terceiro, vou inverter a ordem aqui com autorização, só para dar um nó na produção, né, e criar e dar trabalho para o pessoal que está aqui na nossa equipe, né? Então, e eu queria falar aqui da decisão adotada hoje à tarde, né, em assembleia realizada na Câmara, em frente à Câmara Municipal de São Paulo. Ontem nós mostramos aqui o ato muito grande que aconteceu lá, né, onde o governo do Nunes, né, do MDB, né, governo que é a continuidade do governo do Covas, de quem o atual prefeito era vice, milhares de servidores foram lá protestar contra o projeto que estabelece aí uma readequação, uma nova etapa, ainda mais draconiana, da reforma da Previdência, né, aqui para os servidores paulistas, e que institui, entre outras coisas, a cobrança de 14%, né, do desconto salarial para quem ganha coisa acima, um pouco mais de R$ 1.000, né, dos salários para a Previdência, né, e
Bom, e hoje os vereadores deram um golpe, ontem suspenderam a sessão, indicaram que provavelmente fariam na próxima semana, mas marcaram para hoje, na correria, para tentar pegar os servidores de surpresa, né? Os servidores foram para lá e a Câmara aprovou, né, em primeira votação, é preciso ter ainda uma nova votação, a reforma da Previdência. Reforma é o nome, é maneira de dizer, né? É uma maneira criminosa, né, que os governos vêm chamando todo tipo de ataque contra os trabalhadores, né? Eles aprovaram o projeto de emenda à lei orgânica número 7, PLO 07, como vem sendo chamado, que dispõe justamente sobre a reforma da Previdência, proposta do prefeito Ricardo Nunes. Bom, em resposta a essa decisão, né, diante do acontecido do golpe dos vereadores da base do Ricardo Nunes, que é composta aí pelos partidos da direita, o MDB, PSDB, o DEM, né, os servidores convocaram a mobilização e aprovaram, né, em Assembleia Unificada, entrar em greve contra a reforma da Previdência e realizar mobilizações, começando pela próxima terça-feira, a partir das 14 horas, né, contra a aprovação da reforma. A manifestação dia 20, às 14 horas, já estava marcada, foi mantida, né? Bom, já em 2018, né, com a aprovação da Sampaprev, os servidores foram prejudicados com o aumento da contribuição de 11% para 14%. Né? E por pouco o reajuste não chegava a 19%. Bom, agora, eles querem estender essa cobrança previdenciária de 14% para incidir, né, sobre o valor que exceder o salário mínimo para todos os mais de 113 mil aposentados e pensionistas. Quer dizer, o que já é cobrado do funcionalismo, eles vão estender para os aposentados. 14%. Vai ser uma facada, como aconteceu com a reforma do Dória, contra os servidores estaduais. Né? Teve aposentado aí tendo desconto de R$800, R$900 para a Previdência dos seus vencimentos. Né? Bom, ao mesmo tempo, a lei prevê o aumento da idade e do tempo de contribuição para a aposentadoria. Né? Bom, votaram, 37 vereadores votaram a favor da PLO 07, né? E apenas 16 votaram não. Né? Esse cômputo é importante, porque coloca o problema de que é uma ilusão, né, tentar criar a ideia de que simplesmente através de pressão parlamentar dentro da Câmara, da mesma maneira como acontece na Assembleia Legislativa de São Paulo ou na Câmara Federal, você vai conseguir derrotar a direita no momento em que essas casas legislativas estão totalmente dominadas, né, pelos setores da direita. Bom, eu queria mostrar 2 vídeos aqui. Nós temos o vídeo do momento da votação da reforma da Previdência, e nós temos um vídeo aqui que é importante mostrar, que é o desacato, né, a maneira criminosa, né, de um verdadeiro canalha, de um fascista, como o vereador Fernando Holliday insulta os professores, os servidores que acompanhavam a votação na Câmara Municipal. Se já tiver à disposição aí, produção, pode soltar para a gente, por favor. Vamos votar. Certo? Vamos votar. Nós, as entidades, todas as entidades, marcaram para o dia 20 a Assembleia para decisão de greve, considerando 30 dias. Nós estamos dizendo que greve a partir de agora, não é isso? Então vamos lá. Aqueles e aquelas que são favoráveis à greve, são 2 datas. Greve a partir de agora, greve das entidades unificadas todas a partir do dia 20. Vamos submetido à Assembleia do dia 20. Então vamos lá. Aqueles e aquelas que são favoráveis
A greve, a partir de agora, é do braço por favor. Obrigado. Aqueles e aquelas que são favoráveis à greve a partir do dia 20. A maioria decidiu pela greve a partir de hoje. Está decretada a greve no serviço público municipal, não é somente na educação. A partir de hoje, nós vamos organizar a greve com vigília permanente aqui na Câmara Municipal, a partir de amanhã, a partir das 14, não tem sessão amanhã aqui. Nós podemos combinar de começar as manifestações na terça-feira cedo, já aqui na Câmara Municipal, na terça-feira, em greve, na terça-feira, em greve, começamos as nossas vigílias aqui em frente à Câmara Municipal. Aqueles que concordam com essa proposta, é o braço, por favor. Obrigado. Contrários. Obrigado. Abstenções. Então, aprovada a partir de terça-feira a vigília. Nós vamos costurar com todas as entidades. Cadê os representantes das entidades que aqui estão? Tem acordo? Então, está decretado, a prefeita dizendo que é favorável para a greve. Cadê o sincero? Sincero. Todos saíram daqui em cima do caminhão, mas é um encaminhamento das entidades. A greve participou, reunir as entidades para a organização, sincero, segundo. Que somente de vocês se trata de ter dinheiro para financiar o futuro dessas crianças que vocês se negam a ensinar. Se trata de garantir o futuro das pessoas que hoje tentam estudar e não conseguem por conta da incompetência e da vagabundagem de cada um de vocês. É disso que se trata. Então levantem-se dessa cadeira e vão trabalhar, que é para isso que vocês recebem. Tome vergonha na cara. Nós não pagamos vocês para ficarem sentados aqui, gritando impropérios. Tenham um mínimo de educação. Prezem pelo posto que ocupam dentro da sala de aula. São professores, representam a educação, então ajam como tal. Tomem vergonha na cara. É disso que se trata. Vergonha na cara. Bom, vocês viram aí primeiras imagens da votação na Assembleia. Assembleia que foi menor do que o ato de ontem, por conta da manobra feita pelos vereadores. Não havia previsão de que haveria audiência hoje para realizar a votação, né, em plenário, e a votação apressada, os vereadores tentaram dar um golpe, e a mobilização nesse sentido foi menor do que a de ontem. Mas a paralisação ontem foi muito grande, e a decisão da Assembleia refletiu a vontade da categoria. Bom, esse outro cartaz aqui é importante, é o chamado, ontem nós falamos aqui também, que no ato realizado lá na LESP, né, onde os professores e os servidores do Estado vêm se enfrentando, vêm realizando mobilizações contra a PEC 26, né, que é a dobradinha dos infernos, é o trio, na realidade, trio parada dura. Bolsonaro, Dória, né, e aqui na capital o prefeito do MDB, o Ricardo Nunes, né? Esse trio infernal, né, está aí indo para uma ofensiva brutal contra os servidores. Bom, e a POSP ontem decidiu, na atividade de ontem, convocar a Assembleia para a próxima terça-feira, né? Da mesma maneira que hoje a Câmara Municipal aprovou a reforma contra os servidores de São Paulo, e eles decidiram pela greve. A proposta é mobilizar aí os trabalhadores da educação, os servidores públicos em geral,
né, tem a Assembleia da POESP, mas logo na sequência, né, tem ato público unificado com o funcionalismo contra, né, a proposta infernal do governador Bolsonaro, né, para destruir ainda mais o serviço público, retirando aí direitos dos servidores, como, por exemplo, as faltas abonadas dos professores, que nós já explicamos aqui, né, que é aquele dia que o Estado, 6 dias por ano, que não são pagos aos trabalhadores da educação, né, instituindo aí a bonificação de resultados, que vai fazer com que os trabalhadores recebam salários diferentes, exercendo a mesma função. Uma parte do salário passariam a ser pago apenas para uma parte da categoria como bônus, né? E, portanto, como bônus, além de uma parte não receber, quem recebe também perde esse direito quando se aposenta, se fica doente. A política verdadeiramente criminosa, né, que tanto como em nível federal, municipal e estadual, visa destruir o serviço público, né, que já é ruim, que já é precário, né? O projeto do Dória fala de, como no caso do projeto do Bolsonaro, de entregar o controle de vários setores importantes para a iniciativa privada, é uma política criminosa. Bom, o que nós queremos chamar a atenção, acertada a decisão, né, dos servidores municipais hoje de São Paulo, essa decisão precisa ser ampliada, é hora de sair às ruas. Né? Queria chamar a atenção que a paralisia no movimento sindical no último período que está permitindo essa ofensiva da direita, né? E agora o caminho, obviamente, não é ficar acreditando que você vai conseguir convencer vereador, deputado a mudar de opinião, porque eles se convencem com outros argumentos, né? E na hora que há uma pressão dos servidores, o que a gente vê é que a pressão cresce do outro lado, né? Com os governos liberando verbas, cargos, ainda mais às vésperas de um ano eleitoral. Por isso, daí a necessidade muito importante da mobilização. Por último, só queria falar sobre esse vídeo que foi mostrado aí do Fernando Holliday, né, desancando aí, humilhando aí, tentando atacar, agredir verbalmente professoras e professores. Esse canalha, né, é o cachorro que late atrás do portão, né? Precisa ser confrontado com uma mobilização real, que queria ver ele falar isso daí na frente dos trabalhadores, sem ter ali a proteção, né, da guarda municipal, das forças de segurança da Câmara, né, que separa o povo, apesar de que a Câmara supostamente é a casa do povo, mas o povo não pode ter acesso, né? E aí o racista, o fascista do Holliday e tantos outros fingem que são valentes, né, e ficam lá desancando quem trabalha, né, quem não vive a vida fácil dos salários altos aí dos deputados e dos vereadores de São Paulo. Bom, eu vou passar para a Andréia, para ela dar boa noite, que ela chegou por aqui, e, bom, peço para ela aí, já como professora também, falar um pouquinho, né, desse sofrimento que estão tentando impor a gente aí, esse trio infernal, e na sequência, ela já vem notícia, porque o governo anunciou a volta às aulas aqui em São Paulo. Só que não parece que esqueceram de que precisa de espaço para ter aula. A Andréia vai comentar com vocês. Boa noite, Andréia. Boa noite, Toninho. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui no Resumo do Dia, na CATV. Pois é, Toninho, olha, eu vou te contar, né? A nossa classe, classezinha que olha, só apanha, não é? Só apanha. A gente tem, né, se a gente levar em consideração as perdas salariais, os nossos direitos, essa imposição, por exemplo. Você recebeu bônus esse ano? Também não, não é? O bônus que, desapareceu. E é importante explicar o bônus, né? Porque as pessoas acham que essa bonificação é algo que é importante. É óbvio que é importante, mas ela deveria ser, né? Estar no salário, incorporada no salário. E não é uma bonificação e dentro de uma meritocracia, dentro de uma disputa absurda. Para quem sabe o que é uma escola, né, Toninho, naquele momento que a escola está fazendo avaliação para uma bonificação, sabe exatamente o que eu estou falando, né? É um processo absurdo, no mínimo, né? Essa meritocracia PSDBista, ela é
Difícil. Pois é, Toninho, na verdade, e o que acontece, né, no município, na verdade, né, com os professores municipais, eles estavam ali tentando, né, combater o Sampaprev, né, eu conversei muito com o pessoal do município, falando sobre, na verdade, a gente ainda falava sobre o retorno das aulas presenciais, né, mas levava também essas questões, né, a gente também levantou essas questões. Infelizmente, Toninho, é o preço do golpe, não é? É a presença ali de figuras como o Fernando Holliday, não é? É a presença, né, na Câmara, no legislativo, né, da Janaína Pascoal, é a cara desse golpe, né? Se a gente pega essas figuras e pega, né, até mesmo as figuras que estavam naquela manifestação do dia 7, do dia 12, tinham figuras ligadas ali ao Partido Novo que o que eles defendem na educação é de você sair correndo, né? Porque além de ser meritocrático, é desviar um recurso público para o setor privado. Mas nada disso, não é, Toninho? É tão ruim quanto esse trio PSDBista. Na verdade, por enquanto é uma dupla, né? Mas eles querem chegar, né, com o Eduardo Leite, que não vai chegar, efetivamente, a gente sabe muito bem. Mas essa dupla, né, do PSDB em São Paulo, no município e no estado, ela causa horrores, né? E aí, nós temos o outro, né? Nessa semana surgiu a notícia de que o governo do estado vai obrigar o retorno das aulas presenciais tanto para a educação pública quanto para a educação privada. Interessante, né, Toninho, que é bem em outubro, né? Outubro, novembro, escola privada faz pressão. Pressão por quê mesmo? É matrícula, não é? Ah, muito bem. Então é mais ou menos esse o caminho, não é? É isso, não é? Na verdade, a pressão, né, das escolas privadas, né, em compor ali uma lógica de que está tudo bem, tudo normal, até porque eles precisam, né, resgatar essas matrículas, e nós estamos sendo colocados, mais uma vez, né, educação não é a questão, né? Não é a questão. Volta presencial, por exemplo, vou contar para vocês. 75% das escolas estaduais de São Paulo ainda vão ter aulas remotas. Por quê? Porque não tem espaço físico. Toninho, é só espaço que a gente precisa? Não, a gente precisa também, né? Se tiver que manter um protocolo, teria que ter o quê? Funcionários para limpeza. E a gente sabe muito bem que durante a pandemia, né, esses funcionários são terceirizados e diminuiu, né, os que têm, né, ainda os terceirizados, diminuiu o número de funcionários. Então, nós não temos o número de funcionários que deveriam estar ali para limpar as escolas. Mas piora um pouco mais, porque, afinal de contas, né, São Paulo já está livre da pandemia. Então, nem precisa, não é, necessariamente, não há nem a necessidade de distanciamento mais, Toninho. Então, é um jogo, para mim, extremamente responsável, não tem noção do que está acontecendo, não tem noção do que é o ambiente escolar, a realidade do ambiente escolar, sobretudo dentro das escolas públicas do Estado de São Paulo, porque essa lei é estadual, né, então seria o Estado de São Paulo, já recebeu, né, tem recebido muitas críticas, mas é isso, né, Toninho, ano que vem ele tem que colocar, né, fazer ali uma propaganda, e nessa propaganda ele vai nos usar, né? Nós somos os primeiros a ser vacinados, os professores, e tem que ter um troco ali, né? Na verdade, nessa disputa do PSDB para tentar uma candidatura o ano que vem para a presidência, e o retorno a essa vida normal, né? Tá tudo bem, tá tudo normal. Ele não conhece uma comunidade escolar, ele não conhece uma realidade de uma sala de aula, ele não conhece, né? Não é pelo conteúdo, mais uma vez, né? Não é pelo conteúdo, mas sim para manter, né, uma maquiagem de que tudo está normal. Se fosse pelo conteúdo, os professores que voltaram no ensino técnico, eles voltaram e a aula presencial que eles têm que dar, normalmente eles dão essa aula numa semana, repete essa aula na outra semana, e se a turma tiver dividida em mais de 2, ele vai repetir um mês a mesma aula. Isso, uma aula. Então é isso que a gente tem, né, Toninho? É a falta de espaço físico, né, mas o interesse político e econômico. E, claro, né, o peso, né, que faz as escolas privadas, né, aqui no estado de São Paulo, não só no estado de São Paulo, como no Brasil, né, tentando impor esse retorno às aulas presenciais. É isso aí, Andréia. E muita gente comentando aqui no chat aí sobre essa situação, e vários comentários dizendo respeito ao seguinte, que lembrando que o Fernando Holliday é do MBL, o prefeito é do MDB, né? E os vereadores que aprovaram a emenda, vários deles são, por exemplo, do PSDB. E que muita gente da esquerda queria esses canalhas, esses cafajestes, né? Junto com a esquerda, junto com os professores, com os trabalhadores, nos atos, né, pelo Fora Bolsonaro, que eles nem a favor do Fora Bolsonaro são, né? O que mostra a confusão política,
né? E é por isso que a direita deita e rola, né? Porque há uma dispersão. No caso do SIMPEM, teve gente lembrando aqui no chat também, o Cláudio Fonseca manteve o sindicato, ele que é do Cidadania, né, e que apoiou a eleição do Dória para prefeito, do Bruno Covas, manteve o sindicato fechado por quase um ano, né, e essa falta de mobilização, de atividade, agora está saindo caro, os trabalhadores estão pagando aí com mais sofrimento, a coisa já estava ruim antes da pandemia, né, e agora pior ainda que a gente está com toda essa situação, isso que a Andréia falou aí das escolas lotadas, a produção colocou várias imagens, aí não tem espaço, né, o governo anunciou que ia voltar às aulas, mas, unicamente falando, vamos manter o distanciamento de 1 metro em cada sala. E não é uma situação que é problema só na pandemia, né, porque a situação é insalubre. Se tem um aluno na escola que pega uma doença, se pega piolho, se pega qualquer coisa, contamina todo mundo, né, porque não tem condições de higiene, de salubridade nas salas de aula. Fala, André, você quer falar? E para além disso, o próprio aprendizado, né, porque uma sala de aula, né, a gente sabe, com 32, 35 alunos já é difícil, né, bem difícil para você né, dar uma aula com excelência. A gente sabe que não tem a condição, por exemplo, de dar uma atenção para um aluno com uma sala lotada, né, Toninho? Isso eu estou colocando 35 alunos, né? A gente sabe muito bem que a realidade de uma sala, né, pode ser muito maior. Né? Então, ainda tem esse peso que nos afeta muito, né? A nossa saúde e o aprendizado do aluno. É isso aí. Bom, agradecer aqui ao companheiro Gabriel Barbosa, que mandou também aí a sua mensagem, membro bronze por 31 meses, né? Hoje xinguei muito a CMP por querer o fim das mobilizações, já que não conseguiram infiltrar a direita nelas. Bom, vamos falar disso daqui a pouquinho, né? Mas antes, continuando pedindo a vocês aí que sigam o bom exemplo do pessoal que já contribuiu conosco e mande aí o seu superchat, destacar aqui a audiência que está crescendo bastante aqui do nosso programa, né? Esparramem aí o link, divulguem para os seus amigos. Mas seguindo na nossa pauta, eu vou devolver a bola novamente para a Andréia para comentar uma notícia muito importante, né? Que é o fato de que o Bolsonaro autorizou a presença de tropa dos Estados Unidos no Brasil para exercício militar. E a gente falaria, bom, será qual seria o objetivo desse treinamento? Será que eles vão vir para ensinar a gente a defender a Amazônia? Né? Será que o treinamento... Não, será que é defesa? Não, o treinamento, inclusive, vai ser entre as 2 maiores cidades do país, entre o Rio e São Paulo, porque é no Vale do Paraíba. Né? Que será que os norte-americanos vêm ensinar para o Exército Brasileiro no meio do país, né? Junto aos setores onde estão concentrados os maiores pelotões da classe operária brasileira, e também o significado disso, já que muita gente dizia que o Biden era um opositor do Bolsonaro, mas agora está aí o exército norte-americano fazendo treinamento militar com o exército brasileiro que está comandando o país, não só com Bolsonaro, mas com ministros, né? Mais de 6 mil cargos no governo. Com você, Andréia. 11 mil, né? São 11 mil, né? Bom, Toninho, logo no começo, né, dessa derrocada, né, dessa ladeira abaixo, né, a gente ouviu muito, né, a direita falar que o Brasil viraria uma Venezuela. Eu diria que o Brasil está virando uma Colômbia, né? E aí a gente tem que pensar exatamente qual é o papel dos Estados Unidos na Colômbia, né, nesse sentido. Olha, Toninho, vale lembrar que acho que tem uns 2 meses que a gente até falou aqui da presença do diretor da CIA, que veio para cá, tirou foto com o Bolsonaro, foto essa que foi tirada onde? Né? O diretor ficou no centro da foto, o Bolsonaro de um lado e acho que era o Braga Neto do outro. Né? Então, né, tem essas questões. Tem uma outra questão que eu acho bem interessante. O Biden disse que não aprova o Bolsonaro, mas que também não aprova o Lula.
precisamos levar em consideração que a luta contra a corrupção, o combate à corrupção no Brasil, não é? Não podemos perder isso. Então, para quem acredita, né, eu não acredito, né, eu não tenho a menor, né, enfim, apesar de ter sido tratado no ano passado, foi um acordo que eles fizeram no ano passado, em outubro do ano passado, né, no encontro bilateral, foi realizada, né, em outubro, né, esses exercícios foram combinados. E aí, o presidente Jair Bolsonaro assinou esse decreto autorizando o ingresso e a permanência temporária de militares dos Estados Unidos no território brasileiro, para essa realização, né, desse um exercício conjunto que vai ocorrer entre Lorena e Resende, né, no Vale do Paraíba, entre Resende e Lorena, entre os dias 28 de novembro e 18 de dezembro. Esses exercícios por esses dois países, eles chamam de Combined Operations and Rotation Exercises. Olha só, nome bonito, né? Então, eles foram concebidos durante, né, essa conferência bilateral. Por essa conferência bilateral, em outubro do ano passado, o objetivo era incrementar a cooperação entre os dois. Cooperar para quê, Toninho? Me explica, não é? Cooperação entre os dois exércitos, conforme o comunicado da Secretaria-Geral da Presidência. Né, o primeiro exercício foi realizado entre janeiro e março deste ano, já, né, em Fort Polk, no estado norte-americano da Louisiana, e a previsão é que ocorra manobras conjuntas, né, todos os anos até 2028. Ah, Toninho, além de ser capacho do exército americano, né, do exército estadunidense, né, eu tenho cá minhas dúvidas. O que vem fazer aqui as Forças Armadas dos Estados Unidos, não é, Toninho? Qual é a intenção? Né? Até que ponto ou vírgula eles são tão contrários ao governo do Bolsonaro? Né? Eu também não sei até que ponto. Né? Será que o interesse é só a Amazônia? Eu acho que também não é só a Amazônia, não. Tem muitos outros interesses, né? De repente, o interesse maior é até, né, fazer ali uma força no que vem contra a candidatura do Lula, né? Então, sinceramente, eu não confio em Forças Armadas nenhuma. Não, nenhuma. Não. É isso. Não é, de jeito nenhum. E motivo a gente tem de sobra. Eu estou indo para o outro lado. Exatamente. E motivo a gente tem de sobra para não confiar, né? Lembrando que são esses setores aí que armaram o golpe que está impondo essa situação de desgraça, de sofrimento que nós estamos vivendo em todo o país, como a gente mostrou no começo do programa aí, o pessoal fazendo fila em Petrópolis, né, para comprar ossos e resto de carne, coisa que está se generalizando, infelizmente, aí, por todo o país. Bom, na nossa pauta agora, mais um ponto que tem a ver, a continuidade desse entreguismo, né? A outra face, e talvez até a face principal, né? Porque toda a pressão militar, toda essa presença, visa, obviamente, garantir o roubo da riqueza nacional. E hoje o Bolsonaro deu uma declaração dizendo que gostaria de privatizar a Petrobras, né? E o pretexto é o fato de que estão atribuindo a ele, coitado, a culpa pela alta dos combustíveis, né? E ele, procurando se passar por vítima, usou isso aí como um pretexto para defender, né, aquilo que é o sonho de todo calhorda, né, de todo inimigo do povo brasileiro, todo venda-pátria, que é entregar definitivamente a Petrobras. O governo Fernando Henrique Cardoso fez uma parte desse serviço sujo, né? Hoje, mais de 70% das ações da Petrobras estão na mão de especuladores estrangeiros, né? O governo detém ainda as ações majoritárias com direito a voto, né? Mas em termos de ganho, quando a gente vê a gasolina a R$ 7,00, o botijão de gás a R$ 135,00 em alguns lugares do país, né? Quem ganha com isso, né, são principalmente os acionistas da Petrobras. Mas o Bolsonaro deu uma declaração que mostra, inclusive, que tem nesse momento uma disputa dentro da direita para ver quem se mostra mais direitista, né, quem se mostra mais confiável aos interesses do imperialismo, né? Um cão, um latino mais do que o outro, para tentar mostrar para o dono, pode confiar em mim. E no caso aqui, o dono não é o povo brasileiro, né, mas são os norte-americanos, são os especuladores internacionais. Política criminosa, né, fica evidente. E teve gente que acreditou na conversa fiada, né, de que o problema era salvar a Petrobras, né, salvar a Petrobras, porque supostamente no governo
do PT, tinha aquelas imagens, né, da Rede Globo, quem não se lembra, né, daquele do dinheiro vazando, né, nos tubos da Petrobras, como se o povo brasileiro tivesse... Nós estamos vendo agora que quem está pagando a conta de toda essa situação, você vê que tem imagem aí de gasolina a mais de R$9 em regiões do interior do país, né? Uma situação totalmente insustentável. Bom, é evidente que a única maneira de enfrentar essa situação é a mobilização popular, que tem que colocar em perspectiva o problema da nacionalização do petróleo e da reestatização da Petrobras, né? Quer dizer, um país rico em petróleo como o nosso, um país que teria condição de vender a gasolina a centavos para a população, né? A gente ser obrigado, está proibido, né? Primeiro que o transporte fica caro para todo mundo, o preço do transporte incide sobre tudo e é parte puxa, né? Um dos fatores que puxa aí, junto com o preço dos alimentos, a alta da inflação, né, que está surrupiando aí o salário do trabalhador, fazendo tudo aumentar, como o pessoal comentava aqui no chat, né, se assustando aí ao ter que ir ao supermercado. É o resultado da política entreguista. Bom, e eu vou relacionar... tem um vídeo, vou aproveitar, a produção separou um vídeo aí, que é um vídeo produzido pelo pessoal da própria Petrobras, né, explicando esse problema da alta do preço. É um vídeo interessante, não é muito longo, eu convido todos vocês a assistir e a produção pode soltar aí pra gente. A gasolina vai aumentar. Você sabe bem como a gasolina tá cara e quanto isso pesa no bolso. O negócio é comprar uns 4 litros aí pra gente se virar e poder ir embora. Mas você viu o preço do litro ali da gasolina? Olha lá. Já subiu. O que talvez você ainda não sabe, porque escondem de você, é que o litro da gasolina poderia custar R$ 3,95. E não é por causa dos impostos que você tá pagando mais caro, não. O culpado é o PPI. Preço de paridade de importação. A política de preço que o governo escolheu para a Petrobras calcular o valor da gasolina, do gás e do diesel. Além de cobrar em dólar, a empresa segue o preço do barril no exterior e, ao simular a importação de um produto que é extraído aqui, adiciona custos fictícios como taxas portuárias e de transporte. Sem o PPI, a Petrobras poderia reduzir de R$ 2,00 para R$ 1,17 o litro da gasolina na refinaria. Seria um efeito dominó, jogando para baixo os demais custos. Isso porque a maioria dos impostos é calculada a partir do preço definido pela Petrobras. É o caso do ICMS, que não sofre reajuste no seu percentual desde 2015. O PPI é comum em países com pouco petróleo, mas não faz o menor sentido no Brasil. 94% do petróleo refinado pela Petrobras é nacional. Com o pré-sal, batemos recordes de produção e o custo de exploração ano a ano fica cada vez menor. O PPI é péssimo para o Brasil e ótimo para as multinacionais. Diferente da Petrobras, empresas como Shell e Chevron não investiram em refinarias. Por isso, importam muito mais petróleo, o que encarece seus produtos. Com o PPI, este problema acaba. A Petrobras é forçada a seguir os mesmos preços do mercado internacional, abrindo espaço para que todo o setor lucre com o sofrimento do povo. Isso não é livre concorrência, é sabotagem. Mais do que torcer para que o dólar caia, devemos exigir o fim do PPI e da privatização da Petrobras. A venda das refinarias, que desde 2015 produzem abaixo de sua capacidade, reduz o Brasil a mero exportador de óleo cru. Era assim no século XIX, com o café. Não é esse o Brasil que queremos. Revertendo essas medidas, a Petrobras volta a ser protagonista no mercado interno e a atuar como uma estatal de verdade, garantindo preços justos à população e não vida fácil às multinacionais. Quem ganha com isso? A Petrobras e o Brasil. Queremos uma Petrobras. Movimento vinculado aí ao observatório ligado à FUP, aos petroleiros, a campanha, né, contra a política de entrega da Petrobras, né, contra a política de lesa pátria. Bom, por falar em lesa pátria, tem tudo a ver com a próxima notícia aí da Andréia,
que é o seguinte: o PSDB procurou se apresentar aí para tentar se infiltrar nas manifestações da esquerda como um partido que seria aí de oposição ao Bolsonaro, né? Um partido, quase um partido de esquerda, né? A conversa do Dória apareceu com toda essa... virou até um partido identitário, né? O Dória nomeando aí mulheres, negros, para ocupar determinados cargos, para procurar dar aparência de que tem uma preocupação popular. Bom, no entanto, né, enquanto tem toda essa encenação, a bancada do PSDB parece que está ficando cada vez mais bolsonarista. Como é que é isso, Andréa? Eu acho que ela está ficando cada vez mais PSDBista. Desculpa a piada, mas assim, ela é um PSDB, né? Na verdade, ela só se rearranjou, né? Falou, opa, pera lá, como assim, né? Eu vou proposição. Olha, os deputados falaram isso. Nem nos consultaram. Como assim? É isso, né, Toninho? Até porque o que esse Congresso tem feito, não é? Aprovado exatamente o que o PSDB tem como base, não é? Mas é muito engraçado, né? Porque o PSDB amplia o governismo, né? Depois de ter virado oposição ao governo. Gente, isso é demais, né? O comando do PSDB, então, anunciou há pouco mais de um mês, né, naquele momento, que era oposição. Né? No momento era o quê? Era 7 de setembro, não pegava muito bem aquelas manifestações, o medo, né, daquele golpe, e o PSDB ficar atrelado, né, a um golpe de Estado. Então, eles falaram que, enfim, né, as orientações, inclusive, né, da bancada de Minas Gerais, que decidiram, né, ficar ali com as do Palácio do Planalto. A ida do PSDB, então, à oposição, foi uma resposta, né, a essa declaração do Bolsonaro na Avenida Paulista, por conta do PSDB, Alexandre de Moraes, mas a verdade é que, né, quando ele se identificava como independente, a Câmara realizou 70 votações nominais, nas quais o líder, né, Ricardo Barros, do Progressista, orientou o voto a favor ou contra o projeto da pauta. Nessas votações, o líder do PSDB indicou que sua bancada se posicionasse de forma que a orientação de Barros, né, portanto, teve 53 vezes, ou 75,7% do total. Portanto, né, não é bem uma oposição. No mês seguinte da ida do partido para a oposição, as orientações de Castro coincidiram com as do governo em 34 dias das 39 votações. E nessa maioria das vezes, né, em que eles foram obrigados, né, a seguir a orientação do líder, mas as indicações do Castro resultaram que o governismo do deputado do PSDB é maior. Portanto, no último mês, 1.828 votos dos parlamentares tucanos representaram 72,8% que seguiram o Palácio do Planalto. Toninho, esse pessoal quer mais, entendeu? Que a farra continue, né? Isso me lembrou aquela fala, né, quando a gente tinha, né, dos partidos, os restauradores, né, e os contrários ao partido que eram os liberais, enfim, que na verdade todos votavam pelo mesmo propósito, né? E nesse caso, o PSDB jamais iria votar contrário às demandas do governo, né, do Palácio do Planalto. Isso só mostra o fisiologismo que virou esse partido, né, Toninho? É um partido hoje, né, que diminuiu bastante, né, um partido que não tem a expressão, claro que ainda tem uma expressão, né, no Congresso, mas que efetivamente, né, tem que ficar agora votando com o Bolsonaro. Alguém se surpreende? Eu não. Eu não mesmo, né? É o PSDB sendo PSDB. Né? Ok. Enquanto a gente faz o programa aqui, participa com muita gente aqui no nosso chat, tem gente com um olho no programa e outro olho na televisão para assistir o Jogo do Brasil. E aí o pessoal comentando aqui no chat que o Neymar acaba de fazer um golaço para a infelicidade do Galvão Bueno, né, que procurou fazer a campanha aí, está numa campanha, como toda a Rede Globo, aí, contra o Neymar, e aí o Dom Bás destacando aqui, teve um golaço do Neymar. A gente assiste depois, né, na hora do intervalo, depois do resumo do dia, mas vocês vão contando para a gente aí se tiver mais novidade. Bom, na nossa pauta agora, enquanto a Andréa destacou aí o deslocamento não, né? A presença, fincando o pé, né? A bancada do PSDB fincando o pé no governo Bolsonaro, daqui não sai, daqui ninguém me tira. Né? No Rio de Janeiro, infelizmente, do outro lado,
um dirigente do PT, vice-presidente nacional do PT, o Quaquá, que já foi presidente do PT no Rio de Janeiro, prefeito de Maricá, defendendo que o PT participe de uma chapa, praticamente uma chapa bolsonarista no Rio de Janeiro, né? Segundo o Quaquá, o PT deveria se juntar no Rio de Janeiro ao atual governador, o Cláudio Castro, que é do PL, só para lembrar, né? O Cláudio Castro, ele foi eleito aí junto com o Witzel, né? O homem do tiro na cabecinha, né? Da chapa do Bolsonaro, tá ele aí ao lado do Bolsonaro, aí, com criança fantasiada de policial rodoviário, da Polícia Rodoviária Federal. Quer dizer, é um fascista, né? Até porque, para integrar o governo, para ser o vice do Witzel, né? Para ter apoiado o Bolsonaro em 2018, bom sujeito não é. E o Quaquá, é bom lembrar que o Quaquá também não chega a ser uma novidade, né? Ele é um dos expoentes da direita do PT que defendeu, entre outras coisas, que tinha que deixar essa conversa de golpe de lado, né? Isso em plena campanha contra o golpe, contra o Temer. Ele era daqueles defensores, junto com setores da direita do PT, de que tinha que virar a página do golpe. E ele está propondo uma chapa comum, em que o PT apoiaria o vice do Witzel, né, o bolsonarista atual governador do estado, em troca de eleger o atual presidente da Câmara da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Ceciliano, que é do PT, para o Senado. É uma chapa que o povo do Rio de Janeiro não merece. E tudo isso, a desculpa é que é para apoiar o Lula, como se o Lula, né, precisasse do apoio dessa máfia, né, não fosse a máfia que está querendo se apoiar no Lula, porque o Lula agora virou bengala para vagabundo, né? Todo cara que não consegue se sustentar, né, precisa. Veja-se o caso do Castro, né, que é um Zé Ninguém, se elegeu e virou governador por obra do acaso, né? Estava lá de vice na chapa do Witzel, que nem o Witzel esperava ser eleito, né? Parte do processo das eleições fraudulentas de 2018, e por conta da crise, os atritos internos da burguesia, acabou virando governador por conta do impeachment do titular, e agora, né, com a ajuda do Quaquá, está tentando armar um esquema aí para, com o apoio do Lula, né, que o Lula é o Viagra, né, desses políticos de direita que não tem apoio popular. Né, não tem apoio popular, mas tenta, quem sabe, né, tomando o Viagra do Lula, tendo o Lula na chapa, né, o negócio não funciona. Né, e o Quaquá se presta a esse papel, né, de colocar o PT, né, um partido de esquerda, né, não é a primeira vez, né, e, infelizmente, as alternativas no Rio de Janeiro, com essa política, vão no sentido de liquidar o PT, mais uma vez, como uma alternativa, seja apoiando um oportunista de direita ou um oportunista de esquerda, né, como é o caso do Freixo, né, que defendeu, por exemplo, entre outras coisas, que não se devia sair nas ruas no 7 de setembro, que não tinha que se mobilizar, né, de que o Lula, a defesa do Lula quando ele estava preso, não unificava a esquerda. Né? Agora o Lula serve, porque agora o Lula é bom de cabo eleitoral. Né? Quando é para ser cabo eleitoral, serve. Quando é para defender o próprio Lula que estava preso, ou os interesses do povo brasileiro, aí a conversa é outra. Bom, por falar em Lula, eu vou rolar a bola para a Andréia, depois de aguentar aí por vários dias, né? O Lula, antes do ato do dia 2, foi chamado pelo Ciro de canalha. Né? Depois do ato do dia 2, o Ciro procurou acusar a cúpula, a direção do PT, como sendo responsável por o povo ter se levantado contra ele e ter vaiado ele nos atos. Bom, e aí, essa semana nós vimos o Ciro acusar o Lula de ter tramado o golpe que derrubou a Dilma. Né? Veja a que ponto nós chegamos. Essa pareceria que ninguém seria capaz de fazer. Né? Só falta dizer que o Lula tramou a própria prisão. Né? Que o Lula foi o Lula que colocou o Sérgio Moro no cargo para prender ele. Foi tudo de caso pensado do Lula. Bom, e agora o Lula resolveu responder. A André vai falar um pouco da resposta do Lula e da situação aí com o Ciro Abutre Gomes. Vai lá.
Olha, Toninho, tem sido meu assunto predileto, né? Ontem eu caí na bobagem, né, de fazer um comentário no Facebook, numa matéria do Ciro Gomes, por conta dessa fala, né? E eu coloquei assim, olha, Ciro não aprendeu nada na Avenida Paulista. Até umas 5 horas da tarde eu estava sendo elogiado. Você não tem ideia dos elogios, né? Assim, o melhorzinho foi assim, que eu era uma Paquita. Eu falei, pô, Paquita é demais, né? Pô, eu não mereço tanto, mas tudo bem, vai, vamos embora. Paquita doeu, né? Mas deixa quieto, vamos embora. Ô, Toninho, assim, e vi uma outra que eu achei melhor ainda, né? Perguntaram assim, será que o João Santana está sendo pago pelo PT para fundar a candidatura do Ciro? Porque é o que ele está fazendo, né? A gente tem que rir de uma situação dessa, né? O que ele prega, e inclusive saiu um editorial no Brasil 247 do Leonardo Atucci, que ele fala, né, que ele se coloca como essa liderança da Faria Lima, não é? E procura ser o Bolsonaro, né? Ele ano que vem vai ser o quê? O Bolsonaro, essa figura bolsonarista que vai, né, enfiar os 2 pés contra o Lula, e ali ele já começa, né? Bom, Toninho, a verdade é que eu acho que ele quer ser realmente essa nova versão do Bolsonaro, inclusive tem uma matéria, né, do Balaio do Coxo que ele fala sobre isso, e o Ricardo Coxo, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, porque ele fala que ao invés de fazer arminha, né, o Ciro adentrou para o salão eleitoral e puxou logo a faca, decidido a abrir caminho entre Lula e Bolsonaro para cavar, aí sim, né, uma vaga nesse segundo turno. Toninho, vamos lá, não é? Porque, assim, se a esquerda não confia no Ciro Gomes, você acha que a direita vai confiar? Né? A direita também não confia em Ciro Gomes. Então, o que nós temos? Nós temos ali os ciromínios, o eleitorado do Ciro, que continua efetivamente pautando, né, que ele escreveu um livro, ele tem um livro escrito. Um dia aconteceu isso, aí eu respondi, falei assim, olha, o Lula tem 34 ou 36 de doutorado, doutor honoris causa, né? A pessoa quis me matar. Mas, efetivamente, o que nós temos ali é a bancada ali, né, esse grupo do Ciro, compondo e tentando manter o que eles fizeram em 2018. Lula, né, o Ciro só não vence porque o PT não deixa, né, porque o PT briga, porque o PT faz isso, ou então porque ele não vai para o segundo turno, se ele fosse para o segundo turno ele venceria. O que nós temos é um Ciro que se perdeu, né, ele se perdeu nessa saga de contra o Lula, nessa saga, e essa saga, ó, vem lá de trás, porque quando ele sugeriu, né, que o Lula tinha que ir para uma embaixada, ele sabia muito bem o que ele queria. Ele sabia o que ele queria para a história do Lula também, não é? O que seria o Lula indo embora do Brasil, né, fugindo? Então, ele ia usar isso de uma maneira muito forte. O Ciro tem uma gana, né, por esse poder, ele acredita que ele tem a solução, eu acho que isso é um problema, não é? Isso me lembra o alienista, né, quando ele, né, todo mundo tá louco, só ele é o normal. E é isso que ele faz, evidentemente. Então, o PT é ruim, a militância do PT, o PT insufla a militância. Toninho, você acha que tinha condições naquela manifestação do PT insuflar alguma coisa? Só foi ele abrir a boca. Ele abriu a boca e a militância pediu Lula, né? E foi orgânico. Aquilo foi muito orgânico, né? E pediu Lula e vaiou. Por quê? Porque ele tem feito ataques ao governo Lula, tem feito ataques a Dilma, e é isso que ele vai fazer ano que vem. Basicamente, ele vai continuar, né, atacando, falando de lulopetismo corrompido, né, puxando relações morais, né, aquele moralismo da corrupção. Ele vai cada vez mais se adentrar por esse caminho, né, dessa briga contra o PT, mas pautando, né, dentro dessa perspectiva moralista, bolsonarista. Né. É isso, né? Ciro Gomes se perdeu no meio desse jogo da história aí, está perdido, né, tem uma ânsia pelo poder que é maior do que ele, né? Maior do que ele. Ele só faltou entender que ele é pequenininho, né? Não tem como comparar. Né? Só falta ele dizer que o Lula tem que, né, ser vice dele. Só, né, Toninho? Mais nada. Bom, já disseram, né? Mas para fechar... Já sugeriram. Mas para fechar dessa história toda, o que é mais engraçado e interessante é você conversar com os ciromínios. Converse. Quando vocês tiverem oportunidade, converse. Porque eles vão rapidamente te falar que ele tem um livro escrito e ele pode resolver o problema do Brasil. Portanto, eu prefiro ficar com aquele torneiro mecânico que tem 34 ou 36 doutorados honoris causa. Passo para você também. Ok, bom, vou emendar esse tema importante com outro muito significativo, né? Porque... Bom, o Ciro está cumprindo, aí, desempenhando o papel para o qual ele foi contratado, né? Como disse a Andréa,
Infelizmente, tonto é quem acredita no Ciro, que é um político profissional da direita, veio do do PDS, né, passou pelo PSDB, né, teve sempre aí um verdadeiro abutre, um abutre profissional. Bom, mas hoje nós fomos surpreendidos com, como aconteceu, infelizmente, vem se tornando comum, né, onde os problemas, as questões do movimento de luta da esquerda não são tratados no âmbito da própria esquerda, né, numa discussão franca com as bases das organizações. Na imprensa, né, na imprensa capitalista, apareceu a defesa pública, né, de que não haja mais atos do Fora Bolsonaro, de que os atos do próximo, que estavam previstos para o próximo dia 15, queria chamar a atenção que os atos do dia 15 estavam uma ação contra a mobilização da esquerda. Eram atos que estavam previstos para trazer aí o Fernando Henrique Cardoso, os governadores, né? Criaram um cenário de outro mundo, né? Um mundo em qual, para repetir 84, a direita, né, posaria na Avenida Paulista, no ato da esquerda, e tomaria conta dos atos, né? Uma tentativa de dar um golpe no movimento. Bom, no entanto, o dia 2 foi um dia muito decisivo, né, porque essa revolta ampla, né, de milhares de pessoas que estavam na Paulista, e também aconteceu em outros lugares do país, contra esse tipo de armação, né, do Ciro golpista, né, que acusa o Lula de dar o golpe, de armar o golpe contra a Dilma, e queria se passar por um esquerdista. Essa charge é bem interessante, porque ela é o Ciro que tentou bancar o Penetra e entrar na festa da esquerda. A senha, Paris, não. Tucano, também não. Dória, não. Lula ladrão, não, porra! Né? O Ciro não acerta uma. Né? Bem que ele tentou. Ele tentou, mas não deu certo, né? Porque as bases da esquerda foram mais inteligentes do que as suas direções, o que não é uma novidade. O Dória também tentou, foi na Paulista, fez dancinha, né? Tentou aparecer como líder de uma mobilização do Fora Bolsonaro, sendo que o partido dele é mais bolsonarista do que o partido do Bolsonaro. O PSDB é mais fiel ao Bolsonaro do que o partido que elegeu o Bolsonaro, né? Vota mais com o Bolsonaro, o PSDB, do que o PSL. Né? Não tem partido mais bolsonarista no Brasil do que o PSL. Pois bem, hoje a Folha de São Paulo divulgou, né, que há um pensamento de setores do movimento Fora Bolsonaro no sentido de cancelar os atos que estão previstos para o dia 15 de novembro. O que seria não ter mais ato esse ano. Isso corresponderia... saiu declaração, o próprio 247 divulgou nota aí, repercutiu a declaração do Raimundo Bonfim, da Central de Movimentos Populares, publicada na Folha, no sentido de que, como não dá para ter unidade com a direita, melhor não fazer os atos. Isso me lembrou eu falei no início do programa, aqueles meninos riquinhos que têm a bola, e ele vai jogar a bola, ele é barrado, fala, bom, se eu não vou jogar, e a camisa 10 não é minha, então eu vou levar a bola embora e não tem jogo. Né? Evidentemente que é uma pressão da direita, né? Eu nem sei se, infelizmente, se o companheiro Raimundo Bonfim disse isso ou não, está na Folha, né? Infelizmente, no último período, virou uma prática de, ao invés de haver um debate no interior do movimento, em que se confrontem as posições, o pessoal repercutir suas posições pelo partido da imprensa golpista. Né? Porque uma coisa é a pessoa ir lá no canal alternativo, no canal da esquerda, defender sua posição numa reunião pública. Né? Então, é hora de reunir a esquerda. Né? Eu tenho certeza que as bases do PT, da CUT, da Central de Movimentos Populares, do MST, de toda a esquerda, não estão de acordo com essa política de que a gente tem que suspender a mobilização, porque o Ciro Gomes ficou dodói, né? Porque o Ciro Gomes não gostou, né, das declarações da vaia, né? Ficou mordido, porque o pessoal não quer bater palma para o Dória, que está arrebentando com a vida dos servidores públicos de São Paulo, não quer aplaudir o MDB, né, que quer tirar o sangue dos aposentados da Prefeitura de São Paulo e cobrar 14% da Previdência, né, e essa política de aceitar
essa política criminosa. É preciso denunciar essa situação, né? É preciso mobilizar contra essa perspectiva. A esquerda não pode ficar subordinada à direita. A esquerda tem que ter os seus próprios fóruns, né? É preciso, eu queria chamar a atenção dos companheiros da esquerda de todos os partidos, né? Mesmo daqueles que têm setores que defendem a política de frente ampla com a direita, que esse é um caminho de derrota, né? E sepultar a mobilização é uma contradição com, inclusive, o que está acontecendo nesse momento. Está se expressando em todo o país uma tendência de luta, né? Nós tivemos aí a greve da GM, 13 dias, nós estamos vendo a greve dos servidores municipais de São Paulo e várias outras mobilizações de trabalhadores de aplicativos e assim por diante. É por isso, inclusive, que a direita quer acabar com a mobilização, né? Primeiro, porque a mobilização acaba impulsionando a candidatura do Lula. Como as pesquisas mostraram que 80% do pessoal que estava na Paulista, né, apoiava a candidatura do Lula e uma imensa maioria não queria. Acho que não, hein, Toninho? Desculpa te Eu acho que cortar. era... 80? Eu saí dali com doendo, não vi ninguém chamando Ciro, não vi ninguém chamando Dória. Dória. Não vi, não. Ninguém chamando Boulos, não é? Eu não vi isso, não. Exatamente. Bom, essa situação vai dar pano para manga. Eu acabei, desculpa te cortar, mas eu peguei agora tem um texto do Raimundo Bonfim. Ele fala que foi um fracasso para a direita a manifestação do dia 2 de outubro, ele cita isso, e ele fala que ele ficaria com a última opção, que é ficar com a demanda da classe trabalhadora, a demanda, né, das pautas sociais que são levantadas nos atos, e o que ele defende é que faríamos um 20N, né, que seria no Dia da Consciência Negra, no dia 20 de novembro. Então, é isso que foi colocado ali. Eu acho que em nenhum momento ali ficou... A Folha utilizou para procurar dizer que a ideia de que não haja... Com Entendeu? certeza. Mas eu acho que o problema dessa orientação é justamente o fato de que setores da esquerda fiquem a reboque da direita, né? Quer dizer, você não tem um calendário próprio. Se alguém tem que correr atrás dos atos, tem que ser a direita, que não tem público nenhum, não tem apoio popular. Não é a esquerda que tem que correr atrás da direita. E nem candidato, né? Exatamente. Não tem candidato, não tem apoio popular. Candidatos eles até têm muito, só que não conseguem passar de um dígito, né? E é a esquerda que tem um candidato popular apoiado pela maioria da população. Bom... E só para lembrar, né, Toninho? Eles já tiraram a pesquisa, a HP falou, não precisamos mais fazer pesquisa, porque é muito recente, agora vamos sair dos atos, é isso, o que eles puderem efetivamente fazer para barrar, não é, essa força que eles viram que existe, porque quando teve o grito por Lula lá, né, na Avenida Paulista, na fala do Ciro Gomes, ficou muito nítido para a direita o que o povo brasileiro quer. Né? É isso aí. Bom, eu vou passar para a Andréia da última notícia dela, e é uma notícia muito importante. Né? Queria comentar só rapidamente com ela, que é sobre... eu acho que tem tudo a ver com o Brasil, que é a situação no Peru, que é o fato de que o partido da esquerda, né, que elegeu o atual presidente, né, foi obrigado a romper com o próprio governo que ele ajudou a eleger no Peru, né, porque está aí o receio da direita, né, que é o fato de que a direita até aceita um candidato da esquerda, se ele não tiver compromisso com a esquerda e com o povo. Né? E a situação no Peru abre os olhos porque a eleição do Castilho foi resultado de um processo de mobilização popular. Né? O partido não foi uma casualidade. Podemos até dizer que ele foi uma casualidade, né? Porque ele é uma liderança do interior do país, uma figura secundária na luta nacional. Já o movimento ao qual ele se integrou é um movimento grande, amplo. Por exemplo, agora eles estavam fazendo uma campanha para colher mais de 1 milhão de assinaturas a favor de uma nova Assembleia Constituinte. Né? Se pronunciaram pela nacionalização do gás, quer dizer, um programa político progressista diante da situação. E a gente viu na semana passada, o Castilho acabou demitindo, né, o chefe do governo, que era do partido Peru Livre, que o elegeu. Bom, e aí hoje o partido anunciou que está saindo do governo, né, André?
Quer dizer, não só saindo do governo, não tem como, retirando o apoio. Retirando apoio, né, na verdade. E isso é uma pressão que a gente vai ter que lidar no caso o Lula vença as eleições também, não é? Porque é a direita articulando uma forma, um cabresto, na verdade, né, para o governo, né, no Peru. Então, na verdade, nós temos o quê? Né? O Castilho perdeu o seu próprio partido, que é o Partido Marxista, né? Eles efetivamente romperam a partir do momento em que ele teve que mudar, né, figuras centrais do seu governo, não só funcionários do partido, mas, enfim, que estavam compondo o governo dele, mas também o seu primeiro-ministro, que a gente está noticiando na semana passada, né, o Guido Bellido, e ali, e outros ministros e funcionários, né, mais moderados, que foram imediatamente apoiados pela oposição do centro. Essa mudança, né, estimulou os mercados financeiros, que recuperaram fortemente. Na quinta-feira subiu 1,38 para 3.920 soles por o dólar, né? Sua quinta sessão consecutiva em melhor alto nível. Castilho continua, nesse momento, ali tentando negociar, mas Toninho perde composição, perde a característica, perde, né, a base do que seriam as políticas, né, políticas econômicas, políticas sociais, que efetivamente eles estavam pensando, né, em compor para o Peru. Isso mostra também a força, não é, dessa oposição, sobretudo, a gente não pode esquecer, né, Toninho, que tem ali o fujimorismo, né, ainda muito forte, né, que é uma direita muito conservadora. Essa virada, né, na política e do seu gabinete acabou indo para centro-direita, né, aumentaram ainda mais os representantes, né, cavianos que se beneficiaram do financiamento estrangeiro, empresários e do próprio Estado, e que aí, efetivamente, o Peru Livre, né, não passou para a oposição e continua ao lado do povo, né, que é uma das tentativas, né, de tentar manter uma confiança, mas efetivamente, Toninho, o que nós temos é a direita ligada ao mercado financeiro, é a direita que detém o controle e poder econômico, impondo e compondo um governo de esquerda que efetivamente não vai conseguir colocar em prática, não é, o que tinha como base ideológica. É uma pena. Mas a gente tem que ficar atento, porque isso pode acontecer com a gente também, né, Toninho? Exatamente. Vamos aprender do exemplo do Peru, né? Vamos acompanhar nos próximos dias, desenrolar uma posição inicialmente parece bastante acertada, como a André destacou aí, do partido de esquerda, que mantém a sua posição de não se comprometer, né, com o deslocamento à direita do governo, cobrando do governo a lealdade. Ele foi eleito para agir como um governo de esquerda, né, e não para promover a conciliação com a direita, que, inclusive, procurou de todo meio tentar evitar fraudar as eleições, impedir a posse do Castilho. Bom, nós vamos encerrar o programa, mas não sem antes, né, fazer uma lembrança importante e reforçar um convite que nós temos feito aqui. Primeiro que amanhã é dia do professor, né, dia 15. Ninguém mais lembra, porque nós estamos aí há anos de uma política de agressão e desvalorização, né, ao trabalho dos mestres, né, da nossa categoria. É a política de destruição do ensino público, né, de destruição da educação, que é uma arma, né, uma reivindicação popular muito grande. Então, eu queria parabenizar. Desculpa te cortar, Toninho, mas pode falar, André. A desvalorização da nossa área, né, da nossa atividade. Eu acho que o pior de tudo é isso, né, colocar o professor, tirar o professor, né, desse papel de um educador que está ali aprendendo, ensinando no dia a dia, né, cotidianamente, para virar doutrinador, virar, né, guerra cultural. Né, a gente foi muito atacado, né, nós temos sido muito atacados e o resultado é isso. Né? Nós temos hoje... Você tem motivo para comemorar amanhã? Não há motivo para comemorar. Nem eu. Motivo só para lutar, né? Para lutar. Mas comemorar nada. Mesmo sem motivos para comemorar, eu queria convidar todos vocês. Uma pena que André esteja distante, porque no sábado nós temos uma confraternização, né? É uma confraternização de quem não esquece. Obviamente, a gente não vai se iludir de que, mas a gente celebra a luta que nós levamos adiante para mudar a situação, né? Porque na sociedade que a gente vive, o que a gente tem para celebrar é a nossa disposição de lutar para mudar a realidade. E no sábado nós vamos fazer um delicioso jantar, vai ter bobó de camarão e com música ao vivo, vinho branco, né? Muita gente boa, muitos professores, familiares, uma confraternização muito bonita, né? Amanhã nós vamos sortear aqui um convite, né,
A atividade vai acontecer à noite no Centro Cultural Benjamin Perret. Se você ainda não adquiriu os convites, faltam, como as vagas são limitadas por uma questão de espaço, né, em tempos de pandemia, faltam poucos, temos pouco. Amanhã, com certeza, nós vamos encerrar a venda com a lotação garantida, e a produção vai colocar para vocês aí os telefones e o Pix, né, para você que você quiser adquirir. Se você não quiser participar, mas quiser contribuir com a luta de educadores em luta dos professores, pode mandar também o seu Pix, pode ser generoso, a gente não liga, né, a gente recebe de bom agrado as contribuições que vão ser usadas aí para produzir boletins e materiais, nesse momento, inclusive, que a greve dos trabalhadores da educação e dos servidores, né, justifica ainda mais a necessidade de uma imprensa combativa defendendo a mobilização. Então, amanhã a gente tem um programa especial aqui de professores. Eu vou pedir para a Andréia, se ela não puder entrar, ela mandar uma mensagem para a gente pelo Dia dos Professores. Amanhã? Nesse mesmo horário nosso aqui. Tá, se eu não conseguir, eu mando uma mensagem. Tá, manda uma mensagem para a gente. A minha sanitária ficou acompanhada agora, viu? Com esse bobó de camarão. Acabou comigo agora, viu? Mas tudo bem, deixa. Se quiser vir, está feito o convite a você, a todo mundo. Bom, a gente se vê amanhã no programa do Dia dos Professores, né, com mensagem de vários companheiros, imagens da nossa luta, e no sábado, né, com música ao vivo e bobó de camarão, jantar comemorativo de Educadores em Luta. Andréia, um forte abraço, foi bom ter você aqui. Semana que vem nós estamos juntos de novo. Um abração. Um abraço, Toninho, um abraço a todos também, a todos que ficaram aqui com a gente até agora, e até quinta-feira que vem. Falou, amanhã eu vou mandar um recado, senão eu venho aqui e beleza, então. Aqui, só olhando esse bobó de camarão aí, ó. Deixou com água na beleza, boca. Gente, um abraço, valeu. Tchau, tchau.